A gestão de tarefas e a gestão de projetos ela é muito estruturada em listas. E isso é muito importante. Estruturação e mapeamento de processo é a maior dor dos empresários brasileiros atualmente. Quem fala isso não sou eu. É uma pesquisa do próprio G4 Educação, uma das maiores empresas do país quando o assunto é educação empresarial. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 1.000 clientes e todos esses clientes falaram sobre as suas dores e eles listaram as 5 dores mais citadas. E eu quero utilizar isso para trazer para vocês uma visão de todos os softwares que existem no mercado sobre gestão de processos, comunicação interna e também um pouco de gestão de projetos dentro das operações. A gente vai falar sobre o Trello, uma ferramenta mais simples, mas muito conhecida. A gente vai falar do Gira, que é muito usado por empresas de desenvolvimento, Monday.com, ferramenta muito famosa que investe muito em marketing aqui no Brasil, o Asana, concorrente direto. A gente vai falar também do ClickUp e eu vou trazer aqui para vocês também um pouco do DevOps, o Azure DevOps da Microsoft. Essas ferramentas, elas são todas baseadas, ou quase todas, talvez o Trello um pouco menos, em listas. E eu quero trazer para vocês também as ferramentas da Microsoft, mas trazer a gestão de processos conectada aqui a listas de demandas, a listas de projetos, a lista de tarefas, a listas de processos. Eu quero mostrar o poder das listas para solucionar a maior dor que os empresários têm hoje. Mas só para a gente entender um pouco do que eu estou falando, vamos ver quais são as 5 maiores dores desses empresários hoje. Aqui nessa matéria, se a gente avalia aqui quais são as principais dores que existem, estruturação e mapeamento de processos, a principal. Gestão de pessoas, cultura e liderança. Estruturação de time, alavancagem de crescimento e estruturação de metas. Mas olha para você ver, se você não tem um processo bem mapeado, não adianta você fazer gestão de pessoas. Você tem processos e a partir dos processos que você definiu, você vai gerir pessoas. Com essa gestão de pessoas, necessariamente você vai estruturar um time para que possa atender a sua demanda. Quando eu falo de alavanca, isso aqui é muito interessante a gente ver, porque a maioria dos empresários sabem vender, sabem como atender o mercado e gerar demanda. Mas o que acontece muito com eles é que eles não conseguem equipe para atender o volume de projetos, o volume de demanda que eles criam no mercado. E, consequentemente, se você não tiver nada disso, o que adianta você ter metas se você não vai ter quem gerenciar, nem os processos a gerenciar, ou ter metas de um volume de vendas muito baixo. Até esse fluxo aqui, para mim, ele é muito lógico. E pensando nisso, vendo isso aqui, eu resolvi trazer para vocês aqui hoje uma análise das 5 principais ferramentas de gestão de processos internos que existem nas empresas. E eu não estou falando hoje só de Office 365, eu estou falando dos concorrentes. Eu estou falando das principais ferramentas que depois eu quero fazer um vídeo sobre cada uma delas. O Trello ele é baseado em áreas de trabalho. Aqui eu vou mostrar para vocês apenas uma área de trabalho porque eu criei uma conta de teste. Mas se você vier nesse meu modelo aqui, você vai ver que eu tenho uma área de trabalho chamada Conaconte, que era um projeto que a gente tinha, uma área de trabalho marketing digital e uma área de trabalho de teste. Dentro de cada uma dessas áreas de trabalhos, eu poderia ter a quantidade de quadros que eu quisesse, até um limite, acho que são 10 quadros, para cada área de trabalho no modelo gratuito. E aí no modelo pago você vai tendo outras oportunidades. Então como que funciona o Trello? O Trello ele tem áreas de trabalho, então você pode ter mais de uma área de trabalho. Cada uma dessas áreas de trabalho pode ter uma certa quantidade de quadros. O que eles chamam de quadros? O quadro é uma estrutura onde você pode trabalhar num modelo de Kanban, arrastando de uma coluna para outra. Aqui você tem um modelo de Kanban, onde você pode criar quantas colunas você quiser. Já vi gente utilizar, eu gosto muito de utilizar a coluna como etapas, porque eu falo que o fluxo caminha da esquerda para a direita. Porém, tem gente que utiliza isso aqui num formato de departamentos, cada coluna um departamento. Já vi muito isso acontecer, tanto aqui quanto no Planner. Então, existem várias possibilidades que você pode trabalhar aqui dentro, mas é importante entender que, hoje em dia, ele já traz uma visualização de quadro e ele também traz uma visualização de tabelas. Então, você pode criar uma tabela e aqui dentro dessa tabela, que seria basicamente uma lista, você pode começar a trabalhar as demandas a serem executadas. Então, quando você abre uma demanda, automaticamente ela já abre naquele mesmo modelo de card do próprio Trello. Então, ele tem essa possibilidade, você vai ver aqui, eu tenho reunião inicial e teste. Quando eu venho aqui por tabela, basicamente eu tenho reunião inicial e teste, então eu tenho a mesma estrutura. Ou seja, isso que eles chamam aqui de tabela, até para mudar um pouco o nome do que a concorrência já usa, na realidade é basicamente uma lista. Porém, a gente tem alguns dificultadores aqui que eu não consigo ter uma subtarefa,
Quando eu clico na tarefa, eu tenho um certo limitador de informação que eu posso atualizar. Eu posso criar novos campos, posso trazer informações mais detalhadas, eu posso criar listas. Tem muita coisa aqui interessante, mas bem limitado quando a gente compara com alguns outros softwares. Então, basicamente, o que você tem aqui? Formas de visualizar, e você vai trabalhar por quadros. Dentro desses quadros, colunas. Dentro dessas colunas, você vai ter atividades a serem executadas de forma simples. Isso aqui é um pouco do que a gente vê no Trello. Visão rápida, gente. Você pode ter membros, você pode ter outras configurações, você pode ter automações aqui dentro. Eu vou voltar para tentar falar das automações, mas é bem importante você entender. Existem automações que você pode trabalhar aqui por coluna, por etapas. Você tem várias possibilidades de trabalhar automações aqui dentro do Trello. Ele te dá muitas regras para poder trabalhar. Então, eu não quero entrar aqui porque senão eu não consigo avançar. Mas sim, a gente vai ter um momento para voltar nessas automações. Quando eu passo dele, eu venho no Gira, que é da mesma fábrica de software, dos mesmos proprietários, e ele não foge muito daquela realidade. O Gira ele já tem uma estrutura muito mais robusta, porque o Gira ele é feito para desenvolvimento. Então você tem aqui no Gira um cenário muito similar, que você vai trabalhar com áreas de trabalho, e dentro dessas áreas de trabalho você vai ter como trabalhar projetos. Então vamos pegar aqui um projeto que eu criei agora, que é a estrutura EAP. Aqui dentro você pode trabalhar com ele por Kanban, você pode trabalhar ele, aquela visualização de calendário, só para saber a data específica. Você pode trabalhar através de listas. Porém, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Aqui, pronto. Você pode trabalhar também por listas. O número de subníveis aqui, por exemplo, teste sub, ele é muito limitado pela estrutura, porém, o próprio Gira, ele trabalha também no modelo de epics, no modelo de EAP um pouco mais robusta. Quando você está aqui no Gira, tem algumas formas de trabalhar. Dependendo da forma que você cria a sua estrutura, ele vai te dar a possibilidade de você trabalhar através de um modelo mais orientado a desenvolvimento, onde você vai ter o epic ou alguns níveis maiores, e aí depois você pode ter tarefas, histórias, bugs, tudo isso com subníveis aqui dentro. Então ele vai te dar a possibilidade de você listar e trazer subníveis. Ele também te dá a possibilidade de você trabalhar por painel, que é o modelo mais tradicional, só que aqui você tem que lembrar que você, quando estiver trabalhando no backlog, você tem que iniciar as sprints. Ele vai manter as sprints abertas, mas você tem que iniciar ela para que apareça lá. Por exemplo, se eu venho aqui e completo essa sprint, deixa eu ver se eu consigo. Eu vou abrir uma nova sprint. Tá vendo aqui? Eu não estou com nenhuma sprint iniciada. Se eu vier aqui no meu painel, ele não vai mostrar nada. Por quê? Porque eu não tenho sprint iniciada. Qual que é a ideia aqui do Gira? Eu tenho que iniciar a sprint com as informações que estão dentro dela. Eu falo de que data que essa sprint está rodando. E ele vai começar, aí sim, a aparecer aqui dentro. Então você tem essa opção. E os níveis, você pode configurar tudo isso aqui dentro das configurações do próprio Gira. Mas uma coisa interessante da gente trazer aqui é que você pode, trazer níveis de automação. Então, você pode automatizar as ferramentas. Se você olhar aqui dentro, você vai ver algumas possibilidades de você gerenciar quadros, filtros, a linha do tempo. Porém, se você trabalhar num outro formato, no formato mais full, mais completo dele, como que é o formato que eu abri aqui no projeto teste EAP. Você vai ver que até as configurações aqui mudam um pouco. As configurações aqui permitem que você trabalhe com fluxo de trabalho, aonde você vai delimitar, através de um diagrama, quais são os caminhos naturais que você pode fazer. Tudo pode entrar no backlog e o backlog só começa a partir de algum outro ponto. Aqui você pode fazer fluxos selecionando como que uma informação vai fluir. Então você pode clicar aqui em cada uma das etapas e ir mapeando esse fluxograma seu. É bem legal, é bem interessante, mas dá um certo trabalho quando você troca de EAP principalmente. Então aqui a gente tem essa visão. Eu não vou avançar muito aqui dentro, porque realmente a gente não vai ter tempo para isso. Deixa eu voltar aqui para esse projeto. Então aqui vocês viram que a gente trabalha por modelo de Kanban, também com a possibilidade de trabalhar com listas. Ele vai te dar a possibilidade de definir várias tarefas, gera um objetivo. Você pode trabalhar por resumo e, principalmente, você pode trabalhar por modelos de plano diferente. O importante é você se adaptar a essa estrutura que está aqui dentro. Quando a gente passa dele, eu já trago o quê? O Monday.
Eu acho o Monday bonito, estruturado. Ele tem toda a possibilidade de você criar mais colunas aqui da forma que você achar interessante. Ele te permite trabalhar com áreas de trabalho. Dentro da área de trabalho, você vai ter várias listas. A lista ela é subdividida em etapas. E essa mesma estrutura é a estrutura que você vai visualizar se você pedir para ver aqui por Kanban. Então, as colunas são as listas que estão aqui. Você pode visualizar por Kanban, você pode visualizar por tabela, por Gantt, você pode visualizar por arquivos, você pode criar formulários. Então eu considero ele aqui muito completo, além de você poder ir criando várias colunas, além de poder automatizar de forma muito estruturada. Então você tem várias possibilidades de automação aqui dentro. Ferramenta super completa, super estruturada. É uma ferramenta que tem investido muito em marketing no Brasil, então cada vez mais eu vejo ela investindo na língua portuguesa, no mercado brasileiro, e eu tenho achado cada dia melhor ela. Também tem os seus gargalos, porque ela tem poucos subníveis. Você não pode ficar adicionando muitos subníveis um debaixo do outro. Então tá vendo? Ele traz aqui no mesmo nível. Automaticamente, você tem um certo gargalo de quantos níveis abaixo você pode trabalhar. E às vezes é necessário. Então por que eu falo às vezes é necessário? Às vezes tem um projeto muito complexo, dura muitos anos. Então são algumas possibilidades que a gente tem. Monday. Falta falar de automação, falta de falar de colunas controladas, automação de uma etapa para outra, mas só para a gente poder ir avançando. Depois dele, eu venho aqui no Asana. Por que eu coloquei o Asana depois do Monday? Porque o Asana ele tem mais possibilidades de você trabalhar subníveis aqui dentro. Você pode trabalhar um subnível dentro da tarefa. Então, você tem essa possibilidade aqui de trabalhar com subtarefas. Ele não me dá a possibilidade de trabalhar uma subtarefa. Depende da necessidade que você tem, mas ele é uma ferramenta muito robusta, com muitas possibilidades. Também permite você criar colunas da forma que você achar melhor. E ele tem uma interação muito fácil entre um departamento e outro, dependendo do modelo que você vai trabalhar. Ele também trabalha aqui por projeto. Na realidade, ele não tem uma área de trabalho, pelo menos não uma visão. No primeiro momento, ele trabalha com portfólio no lugar de áreas de trabalho. Ele tem essa possibilidade de você ir criando aqui testes de forma muito tranquila. Quando eu saio dele, aí eu já vou para uma ferramenta muito mais robusta, que essa, com o tempo, eu quero trazer um vídeo para vocês muito mais estruturado. O ClickUp, ele além de trazer toda a estrutura que a gente falou anteriormente dos demais, ele também traz uma estrutura muito eficiente. Ele traz uma estrutura onde você pode ter equipes, então você pode ter várias equipes, você pode ter vários ambientes. Dentro desses ambientes que são espaços de trabalho, você pode ter vários projetos. E esse projeto pode ter um subprojeto, que pode ter um subprojeto. E aí sim ter uma tarefa. Então, se você tem um ambiente mais complexo, tipo grandes construções, grandes processos de construção, importação, ou processos de fabricação muito extensos, talvez, principalmente se for de serviço também, ele pode ser uma ótima ferramenta. Qual uma das maiores vantagens dele? Não tem limite de subnível. Eu fui testando aqui, enquanto eu ia colocando subnível, ele vai me dando essa possibilidade. Porém, a gente sabe, fazer muitos subníveis pode inviabilizar a operação. Por quê? Porque se perde. E além de tudo, quando você entra na tarefa no último nível, ainda existe a possibilidade de você colocar mais subtarefas, colocar checklist e trazer mais informações aqui dentro. Lembrando que aqui no Asana também, quando você clica na tarefa, você também pode colocar subnível aqui e você pode colocar mais informações. Então, o problema é só quando você vem nesse nível aqui, se você coloca um subnível, ele não aparece aqui. Mas ela ainda permite que você coloque subnível e elimine boa parte da demanda que você precisaria criar dentro de uma mesma tarefa. Você pode ir criando por subníveis ou por checklist. Então, elimina e deixa muito mais controlado esse ambiente aqui para você. Aqui, além do Asana ter essa possibilidade aqui de você também poder trabalhar aí colocando mais campos aqui que você pode trazer de forma aleatória, você pode ir criando mais campos, o ClickUp, ele já tem uma estrutura muito robusta de campos aqui dentro. Quando você clica nele, você pode escrever utilizando o IA, você pode criar campo personalizado, você pode colocar subtarefa, você pode colocar checklist. Então ele traz muita coisa, até campo personalizado só tem um gargalo. Ele não deixa você automatizar e nem filtrar esses campos, tá? Mas aqui você tem uma capacidade praticamente infinita de subníveis. Você pode trabalhar dentro da própria tarefa muito mais gestão de informação. Ele já vem com IA embarcada, te ajuda a escrever com IA, te ajuda a detalhar com IA, te ajuda a analisar. Então existe uma automação muito forte aqui por trás. Que por fim, a gente chega
Por fim, mais ou menos, Azure DevOps, que é também uma ferramenta da Microsoft, a que eu uso hoje, gosto muito, mas ele é baseado nesse mesmo modelo de desenvolvimento, ele é feito para isso. Então você tem um backlog com tudo aquilo que você está ali disponível para começar a executar, ou seja, quase a fila da operação. E quando você clica aqui em criar um novo item, ele vai te falar que você pode criar aqui um Enxuia, não sei como pronuncia melhor isso aqui. Mas por que ele está me dando só essa opção aqui para criar? Porque depende das configurações. Então aqui você também trabalha por configurações. Você vai ter aqui dentro de Project Configuration a possibilidade de configurar a estrutura do seu time. Só que para isso você vai ter que ir nas estruturas disponíveis dentro do ambiente geral da empresa. Então você volta aqui no ambiente geral, vem aqui em Settings, aqui em Process você pode definir as formas que você quer trabalhar em cada projeto. Então, por exemplo, quando você for trabalhar um projeto básico, ele vai ter essas demandas e nos níveis dele você vai ter sempre um epic no topo. Você pode ir no backlog e criar uma estrutura de intermediária e depois você tem tarefa. Eu, basicamente, gosto muito do modelo ágil, porque eu posso criar épico, que é um nível maior, eu posso criar aquilo que a gente chama de features, né? E depois criar o backlog dentro do backlog da tarefa. Então me dá mais níveis para trabalhar. Então quando eu volto aqui, abro esse projeto teste vídeo, nas configurações do projeto, aqui ó, projeto configuration, deixa eu criar um projeto aqui, mais fácil criar um projeto, new project, advanced, tá vendo aqui? Eu posso escolher o tipo de projeto que eu quero criar. Vou criar ágil, jogar aqui como teste vídeo. Ele vai criar, é bem rápido para criar, dá para a gente poder acompanhar aqui. Que eu quero mostrar para vocês que ele também é feito em listas. Quando eu venho aqui no backlog, eu posso mudar aqui. Aí eu tenho que habilitar aqui também. Tem mais uma configuração aqui que eu preciso habilitar. Project Configuration. Aqui é áreas. Não, isso aqui é para criar as sprints. Acho que é Team Configuration. Isso aqui. Se eu habilito o Epic, aqui eu posso agora, quando eu vim em backlog, configurar para ficar sempre em Epic. Na hora que eu criar, ele vai criar um Epic. Dentro do Epic e criar uma feature. Dentro da feature, eu posso criar um backlog. E dentro do backlog, eu trabalho com tarefas. Ou posso trabalhar com bug, mas a gente trabalha hoje somente com tarefas. Então, essa é a estrutura que eu tenho aqui no DevOps. Ela se limita aqui? Não, eu posso aqui dentro da tarefa, se eu tiver habilitado, eu posso vir aqui e criar uma subtarefa dentro dela. E aí, ir por diante avançando. O que eu não gosto? Você começa a perder qual o nível que você pode olhar através de um BI, através de um relatório. Você começa a ter vários níveis, que hora você é um backlog, hora não é. Ele também se assemelha ao modelo aqui do ClickUp, que pode ser, entre aspas, infinito, mas é uma coisa que eu não recomendo. Mas se você chegou até aqui, você já tem uma visão clara das ferramentas, de como elas funcionam, das possibilidades, aquelas que têm vários subníveis e dentro dos subníveis tem mais níveis de personalização e utilização de campo. Aqui o DevOps também tem essa possibilidade. Quando você vem aqui na tarefa, você pode personalizar e configurar os campos. O Asana, por si, ele tem os níveis mais reduzidos, porque aqui quando eu crio um subnível dentro de um próprio subnível, ele não me dá outras possibilidades, mas ele também me dá a possibilidade de criar mais colunas, assim como o próprio ClickUp também me dá a opção de criar colunas já em alguns nomes e estruturas padrões. Eu também tenho aqui, que a gente também tratou hoje, o Monday, ferramenta estruturada, pouco menos robusta, área de trabalho mais curta, mas também te dá a possibilidade de trabalhar aqui com listas. Olha, listas, 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 e aqui também são listas. Quando eu estou falando de gestão de tarefas e de projetos, uma das coisas que eu mais preciso fazer é o quê? Repassar a tarefa de um departamento para outro, ou de uma demanda de um local para outro, ou gerenciar o que as pessoas estão executando. E tudo isso eu posso gerenciar por áreas de trabalho, ou seja, cada departamento pode ser uma área de trabalho. Eu posso gerenciar por colunas, colocando cada departamento uma coluna, por listas. Então essa estrutura aqui, ela permite muito sanar essa dor intrínseca dos empresários. E você pode ver que, o que eu quero trazer? O Trello foi para listas, e o Trello é gestão de processos, muito. Algumas pessoas usam para projetos, mas também ele é muito processos. O Gira, que é um sistema de software muito voltado para o mercado de desenvolvimento, também está cedendo para essa estrutura de listas. Se você vai para o próprio Monday, ele mostra, até nas propagandas dele, uma visão muito mais de lista, uma visão padrão de listas do que necessariamente de Kanban. Se você vai para dentro do ClickUp, o ClickUp já é basicamente
Não, esse aqui ainda é o Asana. O Asana já é basicamente uma estrutura de listas, porque eu tenho um cliente que me apresentou ele, que ele comparava o Asana ao Excel, de tão estruturado em tabela, e listas é uma tabela de banco de dados, que ele estava. Depois, aí a gente vem para aquilo que é a Relite, o ClickUp. Ele tem IA, tem listas infinitas, tem automação, tem cadastro muito estruturado em algumas áreas. Então ele é uma ferramenta muito robusta, que também te permite trabalhar por áreas de trabalho, só que ele te dá várias áreas de trabalho. Dentro dessas áreas de trabalho, ele te permite criar áreas, dentro das áreas projetos, dentro dos projetos listas, dentro das listas tarefas, dentro das tarefas subtarefas. Só lembrando que ele também permite criar pastas. Então ele é muito sofisticado nessa estrutura também. E aí, por fim, vocês têm ainda o que a gente usa mais aqui, que é o próprio Azure DevOps, que também está nesse estudo de listas, só que o DevOps aqui ele também te dá a opção de sprint, aí depois você tem que configurar as sprints, colocar as atividades lá dentro, o Asana e o Monday também você tem que ativar tanto o Monday quanto o Asana, quanto acho que o ClickUp, quanto o próprio DevOps, você tem que criar as sprints e ativá-las da forma que você entende que é melhor. Eu, por exemplo, gosto de trabalhar com sprint mensal. Muita gente trabalha com sprint quinzenal ou semanal. Então, se você ver isso aqui, você vai ver que existem várias listas disponíveis para trabalhar. E ferramentas de listas muito robustas para gerenciamento de tarefas. Mas a gente tem também a estrutura do Office 365, que permite você trabalhar com essas listas em vários formatos. Você pode trabalhar através do Project, você pode trabalhar até através do Planner Premium, e você também pode trabalhar através do PWA, que tudo isso vai trazer uma visão para você de EAP, porém essa visão de EAP basicamente, ou nada mais é, do que uma visão de listas também. Então assim, as listas estão ganhando um espaço muito forte, elas já estão aí há muito tempo, mas as pessoas estão ficando cada vez mais capazes de utilizá-las, e eu acho que é um mercado que você deve sempre considerar. Por que eu deixei a Microsoft por último? Porque ela é mais robusta nesse aspecto, e eu quero provar isso num próximo vídeo. Como você tem o SharePoint, que pode ser separado, tem a equipe do Teams de comunicação, pode separar por equipes, por canais, você consegue uma gama maior de gestão. Então, se você quer ir para um ambiente mais separado, mais apartado, onde você tem um site, dentro do site você pode ter a sua estrutura de projetos, de listas, não se mistura com outros ambientes, para você poder comunicar uma coisa com a outra, você vai ter que fazer uma automação mais robusta em um aplicativo terceiro. Se você quer isso tudo apartado, o Office é uma ótima solução. Agora, se você está falando, por exemplo, de projetos de engenharia, projetos ágeis, projetos que têm muitos subníveis, uma área, por exemplo, de licitação passa para a área de engenharia, que passa para a área de fiscalização, que passa para a área que acompanha projetos, que isso vai indo e voltando, talvez faça muito mais sentido você ir para esses ambientes fechados, esses ambientes mais cercados, como Bittrex, como Monday, que tem total capacidade de atender vocês. Em ambos os casos, se você tiver uma dúvida e precisar de ajuda, a gente pode ajudar, você pode entrar em contato. Ou se você estiver implantando ou pensando em implantar essas ferramentas para solucionar o dia a dia de processos na sua empresa, eu acho que você pode fazer uma boa escolha, chama da Pro Resultado, para te apoiar. Entre em contato com a gente, entenda como que a gente trabalha e como que a gente pode apoiar você na implementação de uma dessas ferramentas, porque a diferença está nos requisitos que você precisa em cada um dos seus cenários. Então você precisa avaliar os requisitos, entender o que a sua empresa precisa, depois voltar para cá, ver aquela ferramenta que mais se adequa e escolher entre elas, entre as que mais se adequam. Então a gente precisa entender os seus requisitos, conectar ele à ferramenta e depois disso traduzir a usabilidade dessa ferramenta em todas as áreas da empresa. Se fez sentido para você e se você gostou, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para você ser notificado e também acompanhar a gente nas redes sociais para você poder entender um pouco mais do que a gente faz no dia a dia. E vendo essa coisa de Monday, ClickUp, Office, tudo sendo aplicado na prática. Eu agradeço, vou ficando por aqui. Também compartilhe com aquele empresário que você acha que precisa ver isso aqui para entender como que essas ferramentas e esse fluxo de informação pode ajudar você a determinar um processo muito mais eficiente e você sair daquela estatística do G4 das empresas que têm a maior dor, a gestão de processos. Muito obrigado e até a próxima.